Oi, gente, boa noite. Oi! Que delícia! Meu Deus do céu, é um aprendizado novo isso aqui, né? É, Meu Deus! Ai, ai, tudo bem, Sil? tudo bem, Ellen. Ai, A gente fica num frisson, né? nossa senhora, eu tô aqui quase, tá, sabe assim, tem umas borboletas aqui no estômago. Isso é muito bom, muito bom. Essa capacidade da gente manter essas borboletas, ela faz a diferença, né? Isso é vida. Sim, sim, com certeza. Bom, então hoje o que que nós vamos abordar? Qual que é o nosso assunto? Hoje, hoje o tema é live em casa. Hoje o tema é sobre maio laranja, não é? Isso, Sil, maio laranja, né? Então, maio laranja escolheram o mês de maio, né? Justamente para tratar dos abusos, né? Os abusos sexuais aí contra as crianças e os adolescentes. E a data escolhida, né? Não dá nem para falar assim que é para comemorar, né? Porque a gente não comemora uma data como essa, né? Que é uma data de muita dor para quem passa por isso, né? Então, mas eles escolheram o dia 18, né, para as pessoas elas refletirem, né, ter uma data para as pessoas colocar isso como prioridade, né, e refletir sobre o assunto, né? Por isso que o mês de maio aí a gente vai tratar a gente escolheu, né, dentro do mês de maio hoje para a gente falar um pouquinho desses abusos aí sofridos pelas crianças e pelos adolescentes. É, quando a gente estava definindo o tema, né, é um tema sério, mas Sim. eu acho importante, Ellen, né, dizer que você é bacharel em direito e a Sim, definição do abuso, né? Porque hoje a gente, assim, eu ouço muito dos pacientes homens que eles também não sabem como se comportar mais, né? Eles não sabem mais como chegar numa mulher, que isso está muito novo e que isso ainda assusta, né? Então, a gente está falando aqui de um abuso sexual em que nível, né? O que é abuso? Eu acho interessante a gente começar com esse tema. O que é o abuso? então, se quando a gente fala de abuso, a gente está falando de toda entre um adulto e crianças e adolescentes, há um benefício desse adulto, né? Ele tem um interesse ali, né? Então, esse abuso ele pode ser um abuso físico, né? Então, quando a gente fala de carícias, é tudo aquilo que a pessoa tá se colocando a fazer de uma maneira forçada, de livre e espontânea vontade. Né? Então, quando a pessoa coloca ali uma criança para de repente mandar fotos pornográficas, exibir o corpo, é um tipo de abuso, é um tipo de abuso, né? As mensagens do telefone, né? Aquelas mensagens de cunho sexual, é um abuso, é um abuso. Então, quando a gente fala de abuso, existe assim uma infinidade, né, de coisas que a gente pode, né? Porque às Perfeito. vezes, pois não. Eu quero fazer um adendo aí, porque assim, essa intenção ela é do adulto, né? Porque assim, Isso. são duas coisas. Uma delas é que a criança, quando ela sofre assédio, dependendo do tipo de assédio, a criança, primeiro, ela não sabe que ela está sendo assediada. Isso tem que ficar, né? E Perfeito. muitas vezes, por ela não saber, e por esse assediador se aproximar dessa criança com. é, eu queria usar a palavra benefícios, mas não é bem benefícios. Eu queria. Interesse? Eles se aproximam porque a criança não tem essa malícia e eles normalmente agradam a criança. Então a criança nem sabe
que está sendo abusada, mesmo que ela dance sensualmente, né? Porque a gente hoje tem o sertanejo sensual. Quando eu era mais jovem, era na boquinha da garrafa. E para diversão, ela não está se... ela não está vendo. Então, acho que isso também precisa ficar claro, né, Ellen? Sim, Sil, é verdade. Falando, é o que você colocou perfeitamente. A gente está falando da criança, né? Se hoje a gente já tem medos, hoje, né, como adulto, a gente já tem medo. Às vezes, um assédio sofrido dentro do ambiente de trabalho. Olha só, adulta, e às vezes a gente se posicionar, né, por conta das repressões vai fazer com que a gente sofra no ambiente de trabalho. Agora imagina quando a gente está falando da criança, né, que ela não tem noção, né, ela não tem noção daquilo ali, né, ela não tem noção daquilo que ela está sofrendo. Então, ela se divide com a angústia, ela se divide no medo, né? Porque Ó, esses abusos... parece que... Você está me enxergando bem? Porque... Ah, para mim não tem um momento, por enquanto. Melhorou? Sim, para mim não travou ainda, Sil, Ah, então aqui. tá Para bom. você já travou aí? Já, já. É? Mas se Ah, você então tá. Mas a perceber gente que vai acompanhando. Pode falar, Sil. travei, Não, você continua falando e eu vou me ajustando aqui, tá bom? vai ser... Ah, tá. Alguém comentou aqui que a fala está cortando. Ai, que pena. Bom, será que eles estão... Bom, eles vão dando um retorno pra gente, a gente vai se adequando, né, Sil? É assim que não dá para ser diferente, né? E assim, né, que as pessoas que estão nos vendo saibam que a gente anda aí, tá começando, né? Sim, Independente beleza. de falar de assuntos sérios, vendo, né? Sim. Então, Sil, né, retomando aquilo que a gente estava falando, né, esses abusos, em sua maioria, eles acontecem com pessoas próximas, né, com pessoas de confiança. Então, assim, mais de 70% dos casos, essas situações acontecem com pessoas de dentro de casa. Então, ou às vezes é o pai, ou é o padrasto, ou é o irmão, ou é aquela pessoa que tem um espaço dentro da sua casa de confiança, então um vizinho, né? Então, essas situações é muito velada, né? E mesmo sendo uma situação muito velada, é o quarto crime que mais acontece no Brasil. Isso porque é hoje, né, o quarto crime que acontece assim com mais no Brasil. Isso porque ele não é tão escancarado. Por quê? Por conta da vergonha, por conta da exposição, por conta de crianças e adolescentes se sentem fragilizados e não quer dividir isso com a mãe, né? Porque acha que a mãe ali. Agora eu vi que cortou, Sil, um Tá. pouquinho. E você abaixa um pouquinho o seu Então, celular. sim? Melhorou não? Para mim, melhorou. Sil? Você tá me vendo? Ah, é? Ah, então tá. Tô te vendo, sim. Tá cortando a cabeça, não? Então, Sil, essas situações elas acontecem dentro de casa, né? Então, principalmente nesse momento agora de pandemia, né? Que as crianças estão muito em casa e às vezes a mãe confia, né? De deixar a criança com alguém, com o tio, com o vizinho, e acredita que essas crianças elas estão bem cuidadas, quando na realidade elas estão sofrendo. E sofrendo caladas, né, Sil? Sofrendo caladas. Vamos. Nós vamos fazer essa gravação em dois tempos, né? Essa live em dois tempos. Então, eu acho que nesse momento a gente pode focar nessa sensibilização, né? Desse adulto cuidador e das pessoas que estão à volta
terem um pouco mais de atenção nas suas crianças, porque elas dão sinais, né? Sim, elas dão sinais, exatamente. Elas ficam tristes, né? E isso serve do cuidador mesmo, né? Então, às vezes as pessoas podem falar assim, mas eu não tenho filhos. Não é só uma questão de ter filhos ou não. A gente pode olhar para o sobrinho, às vezes o professor pode ter um olhar assim, um pouco menos, né? A gente pode contribuir, né, Sil, para o universo em geral. E as crianças, elas ficam deprimidas, elas ficam tristes, elas sentem medo, elas perdem o apetite, elas têm dificuldade de se relacionar com os demais, né? Então, são sinais, assim, que a criança, às vezes, ela pode estar demonstrando para os outros e que o adulto, né, aquele que tem esse papel de cuidador, ele pode observar. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar nessa parte? Sim, psiquicamente, né? Assim, a gente está falando de sinais visíveis, né? Sim, Psiquicamente, a criança, se ela estiver num período escolar, ela consegue ter uma queda, ela leva essa realidade para a dinâmica escolar. Existe uma outra questão. Se você tem na sua casa uma pessoa que você confia e que você deixa seus filhos aos cuidados dela, e aí ela sofre abuso, você como professora, como amiga, como madrinha, como que você chega no cuidador para dizer? é difícil, é bem difícil, porque eu esse assunto para não causar uma neurose naquele sentido. Eu já procurei ir pelas beiradas, porque a forma que chega no outro, a gente não causar um pânico, né? Simplesmente alertar que a coisa acontece. Porque a gente acredita que o ser humano, ele é bom o tanto que a gente é, né, Cid? Então, às vezes a gente fala assim, imagina, né? Será que a pessoa teria condições de fazer isso com uma criança, mesmo que julga o outro pelo aquilo que a gente é, pelos nossos valores. Só que a gente tem que levar em consideração que a gente está lidando com pessoas, né? E as pessoas, elas são capazes de fazer coisas ruins e a gente sabe que elas fazem, né? As boas são capazes de fazer coisas ruins, né? Sim, imagina, é verdade. Porque a gente imagina que pessoas ruins fazem coisas ruins, não é? É, verdade. Até as pessoas, até a gente, né? A gente, De vez em né? quando, Como né? ser humano, é. Como ser humano não tem como, né? Ainda bem que a É. gente é falho, né? Ai, ai. E aí a gente brincou, não é para descontrair nem para tirar a seriedade do assunto, mas é para dizer que isso pode estar acontecendo na sua casa, né? E a Então, Ellen, quando você falou do laranja, eu não nem sabia que existia. Eu descobri hoje com você. Então, eu acho que se ter um mês para falar é porque a coisa é bem maior do que a gente. Como Sil. você disse, E o ele Brasil é o quarto país, né? É o quarto país, não, né? No Brasil, os abusos sexuais, ele vem em quarto lugar, né? Comparado com os demais crimes, né? Isso porque é o que eu falei no início, né? Retomando agora, de uma forma velada, porque imagina todo mundo que sofre isso de forma oculta e de forma velada, tivesse a oportunidade de manifestar esse número, a gente estaria em primeiro lugar com certeza, Sil. É, em primeiro lugar, com certeza, porque as pessoas não manifestam essa dor, porque é difícil, né? É difícil você compartilhar, é difícil às vezes o cuidador observar isso, é difícil para a criança ela manifestar isso, ela falar para a mãe,
né? Vamos supor que foi o padrasto, de repente. Olha só, né, de que forma que essa criança vai ficar, né, Sil? Essa divisão. Será que ela vai para um lugar de culpa, né? Será que ela vai para um lugar de que ela seduziu? Então, eu acho bem difícil, né? Principalmente para as crianças. Pode acrescentar isso, conforme É, você for falando aí, coisa aí, você vai trazendo, se alguém trouxer também e você quiser acrescentar, tá bom. Quem aqui falou que vai para o outro extremo, né? Que ela vê, eu não consegui ver o nome, a gente ainda não sabe mexer aqui nessa barra de rodagem, como que faz com pessoas que vai para o outro extremo e não deixa os filhos com porque tem muito medo de ser abusado, os filhos, né? Então, assim, todos os extremos são ruins, então, né? é verdade. É, não é todo mundo que é abusador. Nunca é demais, desde que não seja extremado. Exato. Por isso que às vezes a gente pode confiar, só que a gente tem que estar com o olhar atento. A gente E tem que conversar, né? A gente com os filhos, a gente tem que, né, se dar essa liberdade, essa conversa que é importante, né? Principalmente com as meninas. porque senão também a gente corre o risco de prender demais os filhos e torná-los indefesos. E aí, quando eles vão para a adolescência, que a gente não tem mais aquele poder sobre as... eles também não sabem se proteger, que é o Sim. outro É, extremo. a gente dá para entender que é um assunto bem delicado, né, Sil? Delicado até para tratar com os filhos, delicado também a ponto de mundo, só que é uma coisa que é real, né? Isso aí a gente tem que se atentar, né? E é uma coisa que pode estar acontecendo e está acontecendo agora, né? Porque a cada hora no Brasil, cerca de 3 crianças e adolescentes elas são abusadas, né? Isso agora no Brasil. Então, se a gente multiplicar isso por 24, dá bastante, não sou muito boa de matemática, não vou fazer o cálculo, né? Mas é verdade, é um número grande, né? É assustador, assim, se a gente fizer uma reflexão mais profunda. Nossos filhos, são os nossos sobrinhos, né? São as E pessoas próximas. independente se homem ou Se, se menina ou se menino. independente, se você sabe que eles escolheram essa data do dia 18 de maio, é uma situação que aconteceu no Espírito Santo. Então, uma criança, ela foi sequestrada, né? Uma menina, ela foi violentada, ela foi torturada, ela foi morta. E aí, os dois abusadores, eles eram classe média alta. Então, o que que aconteceu? Foi um caso que ele ficou assim, meio que foi assim, ficou impune, né? Por isso que eles escolheram essa data, porque foi uma, uma criança que sofreu ali, e assim, as pessoas ficaram impunes porque eles eram da alta. Então, quando a gente fala, isso foi um caso de 73, né? Quando a gente fala que Alguém atinge colocou qualquer um, aqui, mas é que pergunta, são 72 crianças. a então, né, para pensar, Sil, são 72 do alto. A gente, às vezes, eu vou rir aqui um pouquinho para descontrair, mas é mais para descontrair, porque o assunto é sério mesmo, né? Se a gente tratar com aquela seriedade toda, né? Os risos, às vezes, é mais para a gente interagir, né, com as pessoas que estão aqui compartilhando esse assunto com a gente. Mas de brincadeira mesmo não tem nada, né? De Sim, comemoração do dia também não tem nada. sim, sim. Ah, é, é, como psicóloga, né? E para aproximar esse tema de cada um de nós, é importante a gente lembrar da nossa história, né? Com certeza, os amigos têm alguém que foi abusado. Sim, sim, com Aí a certeza, coisa sim. muda, né? Quando você a sua volta, né? Porque aí Às você. vezes, Não, desculpa, pode falar. Sim.
Não, pode concluir. Às vezes, até você tem uma história de abuso que você não sabia que era abuso, né? Sim, é verdade. Uhum. Muitas vezes a gente, quando criança, a gente teve, né? Quando você foi colocando o assunto, eu lembrei de uma situação que, claro, não teve a consumação do ato, Uhum. mas se Mas fosse não deixou de... hoje, com o conhecimento que eu tenho, com essa divulgação, talvez eu teria denunciado, ou falado para minha mãe, ou para o meu pai. Então, isso aproxima mais o tema da gente, né? Porque é algo que possivelmente a gente pode ter. Sim, com certeza, é verdade, Sil. É, mas é mesmo. E às vezes até quem está aqui acompanhando a gente também tem uma situação, né, de abuso, né? Porque essa relação, ela é uma relação que o outro quer tirar proveito, né? Então, né? E quando você E é criança, você não tem. Eu acho interessante, né, dizer que o ser humano ele é um dos três animais, pelo menos um biólogo disse para mim, eu achava que o humano que nascia incompleto. Nós, como seres humanos, a gente nasce antes. Para você ter uma ideia, eu já devo ter te dito isso, o nosso aparato físico, cabeça, mental, ele termina de se. Ele fica maduro em torno dos 16 aos 18 anos. Antes disso, você fala para uma criança, reflita sobre o que você está falando. Ele não entende o que é reflexão. A reflexão, ele vai ter um aparato para refletir a partir dos 16 anos de idade. Então, nós não nascemos completos. Sendo assim, quando a gente é criança, a gente não tem maturidade, a gente não tem, não é uma questão de querer malícia. Não tem. Né? Então, um tio chega com algo para você, um chocolate, um doce. uhum, Qual é a criança que não gosta? sim. Eu quis dizer, E Ana, que o meu áudio cortou. Eu disse que o ser humano e os marsupiais, que são os cangurus, são os dois animais que não nascem pronto. Você nasce e termina de se fisiologicamente depois do nascimento. É diferente de um cachorrinho, que se a mãe morre, ele sai andando com possibilidades de sobrevivência. O ser humano, se não tiver um cuidador, ele morre. Entrecortou, Ellen? não, agora chegou. Agora chegou. Eu não sei se para Ana chegou, né? A que está acompanhando ali, se chegou, mas para completo, sim. E aí, a gente pensando nisso, isso é fisiológico, né? Tanto é que um bebê, se a mãe se retira para ter esse bebê, para ajudar esse bebê a sobreviver, ele morre junto com a mãe, certo? Seres humanos somos seres sociais que precisamos do outro. E a criança, ela não tem malícia. Eu acho que se a gente nessa live, Ellen, conseguir ser clara de que a criança realmente não tem malícia, a segunda intenção que ela tem, olha, eu vou pegar a vovó, que a vovó vai... Certo? Mesmo que ela tenha essa intenção, ela não tem... Aham, Né? Então, se a gente trouxer isso para uma relação de... A criança é uma presa muito fácil. porque é uma relação, né, Sil, ainda, né? É uma relação de extrema confiança ali.
Então, ela já não tem malícia. E é alguém do ambiente dela que, em tese, ela pode confiar. Então, olha, é uma presa assim muito fácil mesmo, muito fácil. E muito frágil, né? Provavelmente devem continuar, devem ser feitas. A palavra fugiu agora, propostas indecentes, chantagem. Se você não fizer o que eu mando, eu vou contar para tua mãe, né? Então, eu fico E imaginando assim, a cabecinha dessa criança, né? Que é o que eu falei, a gente como adulto, a gente já fica com receio, né? De tomar uma decisão, às vezes, no ambiente que está uma criança. Né? Ela deve ficar, não com medo, ela deve ficar apavorada, apavorada. é, E aí, sério, né? tem alguém aqui, a Ana está pontuando, que a criança não entende o que está acontecendo. E é verdade. Quando a gente tem apavoramento, né, Ellen? Que você falou que a criança fica apavorada, é justamente porque esse adulto abusador, ele ameaça. E ele vai ameaçar naquilo que a criança mais teme. Então, o não é nem sempre do próprio abuso. Partindo do momento que a gente entende abuso desde um toque, né? Sim. Mas acho que Né? o medo que eu digo, Sil, é dessa aproximação, né? De esse medo que eu digo é nesse sentido, de compartilhar com alguém para buscar essa ajuda, né? Por conta do julgamento, né? O que a minha mãe vai pensar? Será que ela vai acreditar? O medo, né? Às vezes é de não ser aceito, né? Mas aí quando você fala desse medo, o mês de maio é criança e adolescente, você já está falando de uma criança um pouco maior. Quando ela tem o medo de entrar na relação, seja ela ali qual. Porque até então ela nem sabe que ela está nessa relação de abuso. Perfeito. Exato, exato. Ela nem Tá. sabe. A Vivi perguntou aqui se a criança ela dá esses sinais, né, Sil, que a gente tinha falado um pouquinho antes, né? Se você quiser retomar. Ah, tá. Então, ela fica amedrontada, né? Tem dificuldade com as relações ali com os amiguinhos. Se ela tá no meio escolar, ela vai ter uma baixa nesse rendimento, né? Ela já não vai querer se socializar. Em alguns casos, ela perde o apetite, ela fica um pouco mais depressiva, né? Então, tudo isso acontece com a criança. Então, a criança, ela dá sinais, né, Sil? Inocência. Ela não sabe o que está acontecendo, mas ela sabe que ela não tem um pé de igualdade com as demais. Ah, perfeito. Entende? Uhum. Quando a gente fala de uma criança menor, a gente, né, geralmente, professoras de creche, elas dizem que as crianças falam tudo para elas. É numa brincadeira, é contando para tia, olha, tia. E aí a gente tem uma outra questão. Como que essa cuidadora vai chegar para os pais? Né? Então, é uma função de cada um de nós. Primeiro, escolher a serviço de que nós estamos aqui na Terra. Eu acho isso muito importante, né, Ellen? Sim. Porque quando a gente tem claro na cabeça, enquanto adulto, qual é o nosso papel, a gente vai ser fiel a gente. E aí a gente consegue discernir, porque é uma crise de moral e ética nesse caso, Ellen. Sim. Sim, Sil. É uma crise. Né? Eu fico pensando que eu tiver, eu não sei, vamos trazer situações reais, né? A gente vai para uma festa.
E ali naquela festa, você conhece o filho dos amigos e você percebe, ou como já aconteceu, a menina se confidencia com uma amiga da mãe de pedir socorro. Você, como amiga da mãe, o que você faria? O que você indicaria? Que indicadores você daria? Você falaria para essa mãe? Sim, Sil, eu falaria para essa mãe. É. Eu acho assim que é uma situação bem delicada, né? Então acho que a gente teria que ir comendo pelas beiradas, mesmo porque a pessoa ela pode se ofender, né? Então ela pode se ofender. Então a gente teria que ir comendo pelas beiradas, né? Será que você já observou essa relação, né? Né? Você não, você está observando essa relação? Você não acha que isso aí, esse cuidado dessa pessoa está um pouquinho para, né? Eu acho que tem como, Sil, eu acho que tem como, a gente com cuidado, a gente com amor. Dá mais dicas, que eu gosto muito da sua forma de se expressar. Eu acho você bastante cuidadosa e bastante discreta. Então, às vezes, a gente pode ser que tenha alguém nos ouvindo e esteja nessa situação. Faria. Bom, se eu tivesse o contato com essa mãe, né, Sil? Sim, sim, sim. Então, eu chamaria essa mãe de canto, né? Perguntaria para ela como que é a relação, né? Qual que é a relação, né, das crianças com aquele possível agressor, né? Vou colocar assim. Como que é a relação, né, das crianças com fulano de tal, né? Ele é carinhoso com as crianças, não é? Você costuma deixar essa criança sozinha com ele, né? Já perguntou para as crianças se as crianças têm medo, se sentem à vontade, né, de estar próximo dele. Então, eu acho que essa seria uma maneira que eu adotaria, né? Isso com Perfeito. todo cuidado, né? Com cuidado, porque o outro, né? Se, Tem as dores dele também, né? com certeza, mas a gente tem que ter esse olhar, porque às vezes está acontecendo aqui, porque essas crianças, Sil, né? Essas crianças que elas sofrem esses abusos aqui na infância, elas vão ser adulto assim com muita dor, né, Sil? Vão ter dificuldades nas relações, né, nas relações afetivas. Ela vai ter dificuldade de se relacionar, que ela já não vai confiar na outra pessoa, que ela acredita que todo mundo que vai se aproximar dela vai se aproximar dela para. Então essa relação às vezes é uma relação de confiança, né? Então é uma situação que acontece lá atrás, que a criança às vezes para sobreviver, ela pegou aquele problema, ela não tinha consciência que tinha, né? Colocou lá a sujeirinha debaixo do tapete e sobreviveu, né? E sobreviveu. Eu, Mas, eu posso complementar? por Né? favor. Algo que nos deixa muito emocionada mesmo, né? Porque quando a Né? gente toma o partido, né, dessa criança que pode ser a reprodução da nossa raça, né? É, a gente não tem como não se emocionar, né? Uhum. Essa ela nos faz emocionar. Então, a Ana Rosa, a internet ela está bem sobrecarregada, né? E a Ana Rosa perguntou assim, que vão ser o quê? Então, assim, a gente está dizendo que uma criança que sofre abuso, que foi mesmo, e aí eu vou pôr um adendo, mesmo que esse assédio aconteceu numa de 2 anos a 7 anos, que ela ainda não ia para a escola, que marca essa vai se dar conta de que o que ela viveu era um assédio quando ela tem maturidade psíquica para isso. Ou para ela. Porque é uma que ela carrega. E essa criança, quando se torna um adulto, a Ellen disse assim, quando se torna um adulto,
torna um adulto difícil de se vincular, porque deixa de acreditar. Sim, de manter relações, né, Sil? Né? Tem essa dificuldade de manter as relações, as relações amorosas, porque acredita que o outro ele vai tirar proveito dessa relação. Sim. A gente não ia ficar respondendo, né, para poder dar um... Mas Aham. a moça fez aqui uma pergunta, e aí a gente está dizendo aqui, as mães entrarem numa ansiedade e generalizar. Nem todos os problemas que as crianças apresentam são necessariamente oriundos de um abuso, sexualmente falando. Sim, sim. Por Né? isso que é um assunto, Sil, por isso que é um assunto assim, muito delicado, e às vezes a gente tem que ter cuidado até da forma como a gente aborda, porque cada um ele recebe essa informação de uma, né? E às vezes a gente vai para o extremo, né? Às vezes a gente acaba generalizando, né? Né, a ideia central é a gente trazer o assunto para reflexão, e só que assim, né, para a gente refletir, para a gente abrir o nosso olhar como cuidador, para cuidar para aqueles que estão próximo da gente. Só que assim, cada caso, Sim. né? Você vê que tem gente aí, tem criança que sofreu abuso na infância, na adolescência, que hoje são adultos assim que superou, carregou aquela dor, né? Mas superou. Tem outros que estão na luta. Então, cada um é cada um, né? Não dá pra gente colocar as pessoas dentro do mesmo saco, chacoalhar e achar que vão sair daqui todas iguais, porque não é, né, Sil? É. Cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua história, cada um tem as suas dores, né? Mas a ideia central do tema era a gente refletir sobre isso, né? Não existe uma porção mágica, né? Não Não é uma existe. receita de, não é uma receita de bolo, né? Isso. E assim, focando no mês de maio, a gente não está focando nas crianças em geral. Mas deixa eu só dizer uma coisa. Ser criança não é fácil. Se a gente lembrar, a gente não via a hora de crescer. Então, Então, se depois que a gente cresce, a gente quer voltar a ser criança, né? ser criança adulto, né? Então, para as mães, Ai, nem todas das crianças é oriundo de um abuso sexual. As crianças, elas têm muitas dinâmicas, que a moça que perguntou, ela falou assim, se a obesidade pode ser oriunda disso. Não. A obesidade, bem como todas essas coisas que nós elencamos, pode ser oriundos de outras questões, sem ser do abuso. Né? O que importa é que que a gente falou na última live que a gente fez. Nós falamos da humanidade da mãe. Quem puder assistir, está lá no YouTube. E hoje, um segundo passo, né, dessa mãe humana, dela olhar algumas coisas e estar atenta, mesmo com a humanidade dela, a essas perfeito. crianças. Sim, Né? sim. E aí a gente aproveitou que é um mês que fala do abuso sexual infantil e adolescente, em adolescente. Eu acho que o abuso sexual também a gente pode incluir, apesar de não ser do mês de maio, as mulheres. Nós temos algo de mulheres abusadas, não é, Ellen? Mulheres Sim, adultas. sim. É verdade. Então, assim, elas têm as dinâmicas, e nós que fomos crianças, nós somos sobreviventes das nossas histórias, né? Sejam elas quais forem. A Ellen é sobrevivente da história dela,
da infância dela, eu sou sobrevivente da minha história, que causei feridas nos meus filhos, que causarão feridas nos meus netos. Então, é só para não deixar a mãe numa ansiedade, mas faz parte do cuidador ter essa atenção, é isso. Exatamente. E quando a gente fala assim das crianças, né, realmente a gente pensa só. Eu estive pensando com relação a isso, mas os meninos também eles se incluem nisso, né? As crianças né, quando elas são molestadas, quando de repente, né, tem esse exibicionismo ali do órgão, né, dessa masturbação, o outro ali faz com que, né, a criança de alguma forma ali satisfaça a vontade dele. Então, e a gente tem a figura do menino nisso também, né? Então, a gente pensa, né? Eu só pensar na questão das mulheres, né? Lógico que é um sexo mais frágil e tudo mais, é mais vulnerável. Mas quando a gente fala de criança, tanto o menino quanto a menina, eles estão nesse pé, eles estão nessa igualdade. É isso. Porque eles são, né? Eles são vulneráveis, de qualquer forma, por ser criança, né? É isso. E não ter ferramentas de defender. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. É uma delícia, né, sempre conversar com você, né, Ellen? Porque são conversas que a gente... que você amar com as informações jurídicas, que é importante, né, saberem que você pesquisou, que você trouxe dados, que a gente não está aqui para acusar ninguém, a gente quer contribuir, esse é o nosso objetivo, né? Exatamente. Eu acho que essa é a ideia da reflexão, essa é a ideia da nossa corrente do bem, essa é a ideia do corpo e psique, do grupo que está lá reunido para ajudar um outro, né? Para para compartilhar as nossas experiências, né? Para, conforme o seu lado ele foi curado, você consegue ajudar o outro dele, né? Porque, né, se a gente tem um histórico de uma violência, a gente já criou uma base para lidar com isso, né? Então a gente pode ir dando assim, compartilhando a nossa história, né? Para ajudar o outro também na dor dele, né, Sil? Né? E Isso. falar que o nosso espaço né, ele está aberto para receber quem precisa de ajuda, ele está aberto para receber as suas dores, que a gente acolhe todo mundo, né? É isso. É isso. E hoje, Ah, e essa, o adulto, ele tem recursos que uma criança não tem, né? Sil, nossa, foi uma coisa que eu fiquei pensando, assim, por mais que a criança não saiba disso, né? Ele tem recurso que ele pode usar, né? Imagina a criança, né? Que ela não sabe desse, né? Nessa imaturidade dela, ela não sabe que ela tá nesse meio, né? Então, eu imagino que por isso que a gente sobrevive, literalmente, né? Nós somos sobreviventes. Das nossas histórias, que não são poucas. Literalmente sobreviventes. E aí eu queria, assim, trazer mais essa questão, assim, desse cuidado para a gente ter com as nossas crianças, né? Para depois, para contribuir para um bom adulto, né, Sil? Logicamente que aqui cada um vai ter as suas dores, vai ter a sua ferida de alma, cada um vai ter que lutar ali, né, com o que teve que passar. Só que essa questão do abuso não é que é diferente da que a gente já sofreu, só que é algo muito invasivo, né, Sil? Para a mulher é algo assim que é muito invasivo, né? Mas para o homem também, viu, Ellen? O Não, homem que é abusado também. isso. E a gente está falando, né, quando a gente fala nessa coisa de sexo, né? Agora falando mais de um abuso, onde a gente fala realmente
que não que seja diferente ou menos ou mais doloroso, não é isso que eu tô falando, porque abuso é abuso, né? Da carícia, né? Mas eu digo assim, uma coisa, né? Uma penetração, de uma coisa com violência e tudo mais. Então, é uma ferida assim, né, Sil, que é uma marca para a vida, né? Essa reflexão, os pais realmente têm esse olhar, né? Porque se ele tiver, mesmo diante da humanidade dele e tudo mais, ele pode contribuir para que isso não aconteça, né? E aí, pelo menos essa dor, né? Pode ser que ele lide com outras dores, mas com essa ele não vai lidar, né? A gente, quando fala de abuso, né, e você estava falando da penetração, mas já aconteceu comigo de sair do ambiente porque eu me senti um olhar. Mas você sabe que tem pessoas que eles tiram a sua roupa com. É impressionante. Existem homens que eles te olham assim que eles arrancam a sua roupa só de olhar, né? É... Eu Ah, caí, né? agora. Você viu? Então, eu continuei falando, repetir a mesma coisa, que tem pessoas que eles mesmo só com o olhar, né, Sil? Né? E é uma coisa invasiva, né? É uma ainda observar isso, né? Mas não é uma oportunidade de todos, né? E tem mulheres também no dia a dia, viu, Sil, que sofrem abuso, às vezes, ali numa conversa e tudo mais, não teve ali o start, né, de notar, né? Ou não estava atenta. Mas é o tempo todo, né? As mulheres sofrendo com isso. Sofrendo com esse abuso, né, no geral. Seja um abuso físico, seja um abuso verbal, não verbal, né? Abuso é abuso, né? E vai doer do mesmo jeito. E quando você percebe isso entre as crianças? Olha, é uma pergunta, tá, Ellen? Boa. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? É, se forem crianças até os 7 anos, né? É uma criança de 7, de 5, de 6, 7. Isso, entre eles estão se descobrindo. Obrigada, Ellie. Porque você esqueceu de falar que você foi professora há muito tempo, né? É. Eu acho que é legal, porque eu acho que você pode falar melhor do que eu. Ai, ai. É verdade, Sil. É assim, as crianças, né? Elas indo, né? Diz assim, logicamente, tudo tem um limite. Não dá também para você ver ali as crianças, de repente, se você for observar que você vai dar banho, as crianças ali, uma mexendo com a outra, uma colocando a mão mais a fundo, porque muitas vezes as crianças, elas, dependendo do ambiente, estão ali, né? De repente, é uma casa pequena, eu trabalhava numa escola que era uma escola carente. Então, assim, os lares, eles não eram criados. Então, tinha casa lá que era um quarto e era um monte de criança. Como que esses pais mantinham relação? Provavelmente, eles, na humanidade deles ali, né, tentando fazer o melhor deles também, de alguma maneira, eles mantinham relação ali entre eles, né? Então, às vezes, a criança, aquilo que ela vê também, às vezes ela quer reproduzir. Exato. Então, vai muito também ali do profissional que está observando isso, ponto que é uma descoberta, né? E até que ponto que isso não é uma reprodução daquilo que eles estão vendo em casa. Aí vai muito da sensibilidade mesmo do profissional. Eu Isso. acredito. Não sei se tem alguma coisa para acrescentar, Sil. É isso mesmo, assim. A criança, ela copia o adulto. E o papel do adulto é, é castrar, né? Esse é o Colocar limite. papel. Colocar limites. Porque senão vai ser um adolescente que vai sair nu pela rua, né? Lembrando que a gente forma a nossa personalidade até os 7 anos. Depois disso,
a gente só vira adulto naquilo que a gente coloca a luz da consciência. Então, se eu estudo adulta, porque eu estudei e eu coloquei a luz da consciência ali. Então, a Ellen é formada, só adultos que são formados. Mas tem pessoas que tiveram possibilidades de estudar. E eles vão escrever como criança for. Criança que não aprendeu a ler e escrever, e tem adulto que não escreve. Porque não colocou a luz da consciência, não desenvolveu. Então, assim, né? Isso é importante. Saber que o papel do adulto é colocar limite nessas crianças, colocar elas dentro do trilho da normalidade, tornarão marginais. Não é só o ladrão, né? A gente pode ser marginal em atitudes, a gente pode ser marginal no se comunicar, entende? Sim. Então, vai muito, né, Sil, dessa sensibilidade ali do professor mesmo, né? E o professor, ele com a dinâmica com as crianças, ele vai conseguir observar, né? Ele vai conseguir observar aqueles que estão além do que é previsível ali com as crianças, dentro do que é esperado. Isso. Existe não vou falar que existe uma regra, mas existe um padrão comportamental ali das crianças, né? Então, aquele que está fugindo ali muito, né? Ou aqueles que estão fugindo muito à regra, eles merecem uma atenção especial, Sim. né? Para saber com eles. Sim. Que é reprodução, né? Essa reprodução que tá para mais, né? Porque tem coisa que é natural, se descobrir é natural, né? O bebê, até a criança, o garotinho, quando tá ali, que ele já descobriu o pipi ali, que começou a ficar durinho, nossa, né? Uma satisfação para ele, né? Então ele tá se descobrindo, né? Agora, a partir do momento que essa descoberta ela vai além, né? Que já vai querer provocar o outro, já vai querer outro, né, que tá para mais esse comportamento, cabe ao professor mesmo, né, aquela pessoa que está observando ali, né, ficar de olho, né? E, exatamente. Porque limite também é sinônimo de amor, né, Sil? É isso, Ellen. Olha, estamos conectadas. Eu ia falar exatamente isso, né? Que onde não há limite, não há amor. Sim. A pessoa não entende. Se você tiver um namorado que te permite tudo, ir e vir, não, né, te deixa muito livre, quer dizer que ele não te ama. Não é? Uhum. Por mais que Sim. ele não tem limite, não tem amor. Isso mesmo. Então a gente tá, né? A gente começou falando dos abusos, mas a gente generalizou, porque isso é em geral. Não há limite, não há amor. Onde não há limite, não há amor. Sim. Perfeito. Eu não sei, a gente combinou meia hora, quanto tempo faz? Ô, Sil, no fim, né, a gente estava tão assim, falando, eu acho que foi até interessante, porque eu acho que se a gente parasse depois, a gente ia, Perder. a gente ia perder um pouquinho, né, de alguma forma. Então, a gente falou 53 minutos, Então é o tempo assim de você se despedir. Eu queria responder uma coisa aqui para Val. Falou que os adultos têm que ser espelhos para os filhos. O adulto, Val, o pai, ele tem que ser o melhor dele para os filhos. E nem sempre o melhor dele é o que o outro espera. Entende? eu entendo, sim. Você pode traduzir isso? Ô, Sil, repete para mim, por favor. A Val colocou aqui que estava falando, ela falou assim que é verdade, que os adultos têm que ser espelho para os filhos. Tem que ser. Eu trocaria o tempo para os adultos, eles são a melhor versão deles para os filhos. Porque a gente está falando de ser humano, né?
Então, a gente não faz algumas coisas diante dos... Porque a gente preserva eles, porque a gente quer que eles se tornem um adulto melhor. Não é isso? Sim. Né? Mas é importante que a gente lembre que nós somos humanos. E essa que é onde o calo aperta, né, Sil? Porque eu acho que a gente tem que dar o melhor da gente, tudo que a gente fizer, eu acho. Né? Eu acho que tudo que a gente fizer, a gente tem que dar o melhor da gente. Só que mesmo a gente dando o melhor da gente, nem da gente é aquilo que o outro espera em receber como melhor. Os Né? filhos vão estar sempre... o Lacan, ele diz... O Lacan não, desculpa. A Ana... Ixi, esqueci o nome. Eu já falo o nome da autora. Ela diz o seguinte... É o Lacan. Diz que uma mãe suficientemente boa, ela é a mãe que supre 30% das necessidades de um filho. 30? 30. Boa, ela vai suprir 30. 30%. E a gente quer suprir muito, né? E aí a gente aleja os filhos. Né? Porque tudo é bom, né, Sil? E o horário, porque se der 60 minutos, ele corta a gente não consegue nem salvar. Aqui eu tenho 3 minutinhos, eu só preciso saber como que encerra. É no encerrar que alguém pode Isso, ajudar? é isso. Aí no encerrar vai chamar? Eu acho que é isso mesmo. E Lu, a pergunta que você está falando sobre crianças sensualizadas, a gente falou disso no começo da live. Se você depois puder dar uma olhadinha, mas as crianças, elas não são sensualizadas, elas são espontâneas. Imitar os adultos. É Né? verdade. Elas As crianças... não têm esse olhar de sensualizada, elas não têm, elas não sabem. Ô, Sil, eu vou tentar salvar aqui, mas assim, queria agradecer a você mais uma vez. Obrigada por dar a oportunidade. Agradecer as pessoas que acompanharam aí a gente, né? Dispuseram um pouquinho de tempo para a gente falar desse tema que é tão importante, né? Só da gente contribuir aí para uma pessoa, duas assistindo ali com esse olhar, já é algo maravilhoso, né? E eu me sinto assim bem satisfeita com isso, né? Que eu tenho certeza que alguém vai parar para refletir, alguém vai poder ajudar uma outra pessoa, e assim a gente planta uma sementinha e a gente aos poucos, né, vai fazendo com que essa sementinha, né, ela vai disseminando para todos os lugares, né? E essa é a ideia. Aí começa as pessoas falarem que amam a gente, eu já começo a querer chorar. Ellen, é recíproco, né? É verdade. Tem um minutinho aqui, tem um minuto. Vivi, obrigada, viu, meu amor, por compartilhar esse momento com todo mundo aí que acompanhou, viu? Obrigada, gente. A gente começa a falar os nomes, sempre fica alguém sem, né? Mas teve a Ana, teve a Isso, Flávia. é verdade. É verdade. A Bruna, o Guida. Ai, muita gente. Muita gente. Bacana. A Ana Rosa. A Ana. Legal. Me colocar à disposição. E sei que a Ellen também. Que se alguém quiser Também. Conversar sobre, perguntar algo, é só entrar em contato pelo direct ou por telefone. Isso, eu também estou à disposição, Sil. Obrigada, Val. Eu vou Amo encerrar para poder salvar, tá bom? Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.